Bom dia, tenha um excepcional dia, high five. E aí, já conseguiu fazer aquela listinha do perdão das pessoas que você precisa perdoar? Já começou a trabalhar firmemente nisso? Já começou a tirar as pessoas da prisão e a se libertar também a si mesmo? Então volte nos vídeos anteriores aí, faça a sua tarefa, você vai ver que o seu dia, os seus dias, o seu futuro vai ser bastante promissor, porque a energia que você gasta psíquica sobre isso, você vai investir no seu futuro, nas coisas que você sonha, que você quer realizar ainda. Então vamos voltar a ver os códigos, as chaves que a gente pode aprender com as pessoas que vivenciaram ou com os livros que as pessoas escreveram, que também é uma vivência, né? Então tem a vivência que são escritas, tem as vivências que são faladas, tem as vivências que são narradas, tem as vivências que são filmadas, feitas, no caso, filmes, né? E, enfim, documentários. E a gente aprende, tem que aprender, estar atento a aprender com essas pessoas. Então eu vou continuar falando do livro do Bill Johnson, né? Uma mente transformada, e já aprendemos muita coisa, muitos códigos com ele que a gente tem que estar atento para essas coisas, né? Então, na continuidade, nós vamos falar, no caso, as circunstâncias fazem as pessoas entenderem, compreenderem mal quem é Deus. Então nós falamos que existe dois reinos, né? E os dois estão atraindo para si o homem, né? Então o interesse deles é o homem. E muitas vezes as circunstâncias em que nós vivemos, ou as circunstâncias em que nós nascemos, país que nós nascemos, os pais que nós tivemos, os relacionamentos que tivemos ou estamos tendo, elas muitas vezes nos fazem pensar de um Deus totalmente diferente. Muitas vezes a própria religião traz um Deus carrasco, um Deus cruel, um Deus que não te ama, um Deus que não te vê, um Deus que não te proporcionou um berço de ouro e coisas parecidas. Então, olhando as circunstâncias muitas vezes ruins, negativas, nós temos uma imagem, ou fazemos uma imagem, ou o próprio mundo, quando a gente fala mundo, você já sabe que são eu e são as pessoas que estão no mundo, o reino do nosso inimigo que está no mundo, né? Que nós, como seres humanos, entregamos esse reino a esses homens, no caso a esse inimigo, né? E essas circunstâncias muitas vezes nos tiram do foco e imaginamos que Deus é cruel, e a gente precisa estar atento a isso. As coisas são cruéis e estão cruéis porque nós erramos, em Adão nós erramos. Agora nós podemos acertar em Cristo Jesus, mas lembre-se que nós nascemos no reino do mal. Nós nascemos, tanto é que a Bíblia fala que não existe nenhum homem sequer que pecou. O único que veio de uma virgem foi Jesus Cristo, né? Para poder resgatar esse homem, porque o meu sangue não vai te salvar, o sangue da sua mãe não vai te salvar, da melhor pessoa que você estima não vai te salvar ninguém, sangue nenhum salva ninguém. Mas o de Cristo Jesus, que era único, que era puro, que era verdadeiro, que era santo, esse sim teve a capacidade de me salvar e vai te salvar também. Então a gente precisa saber, ter em mente que Deus, ele é bom o tempo todo, tá? E o diabo é mau o tempo todo. Então a gente precisa ter esse entendimento. Então as coisas ruins que acontecem, os imprevistos, é tudo maldade humana. E o ser humano, o ser solto, distante de Deus, ele só faz o mal, tá? Então ele está a serviço do mal. Então a gente tem essa dualidade o tempo todo, a bondade de Deus dando toda a provisão,
né? Desde o seu nascimento, mesmo que você seja gêmeos, você é diferente, totalmente diferente do seu irmão. Então somos únicos. Temos, no caso, essa dádiva, temos todas as outras dádivas do sol, da natureza, enfim, da sua vivência, seja boa ou mal, você está vivo, você está aí, você está me ouvindo. Então, existe a bondade de Deus que é para toda a humanidade, Ele não faz distinção. Tanto é que lá na cruz tinha 2 ladrões, e um pediu salvação e foi salvo, o outro zombou de Deus e foi perdido. Então lá está os 2 reinos muito bem, claro, muito bem explícito. Então a gente precisa ter isso em mente. Então Deus, ele veio e trouxe a nós, através de Cristo Jesus, um reencontro, trouxe vida. Então nós voltamos a ter alegria, voltamos a ter a provisão de Deus especial. Então, que já nos leva a ter uma comunhão com Ele aqui, só que a comunhão com Ele que é temporária, 80, 90 anos, e vamos ter a comunhão com Ele na eternidade. Então, também existe as duas eternidades, e você também já é sabedor disso, né? Então, a gente precisa também ter em mente que o Bill Johnson traz no seu livro, que o idioma de Deus não é português, não é inglês, não é língua nenhuma. Aliás, o povo antes da Torre de Babel tinha só uma língua. Por querer fazer besteira, por querer ser igual a Deus, por querer ser igual a Deus, por querer construir uma torre que trocasse ao céu, enfim, você conhece, se não conhece, vai ver a história bíblica, que houve a confusão das línguas, né? Mas a linguagem de Deus, ela é espiritual, então você precisa estar atento, e Ele usa todos os meios, inclusive os nossos órgãos do sentido, que não são só os 5, o básico são os 5, mas nós temos todos os órgãos dos sentidos, né? E Deus usa tudo isso, então a linguagem dele é sobrenatural, e a gente precisa querer viver esse sobrenatural para poder ter essa comunicação, entender esse Deus, né? Também o livro traz que o livre-arbítrio é justamente para que nós desejássemos cooperar com Deus. Então ele fez o homem era para viver totalmente em cooperação com Deus, tanto é que na virada de todos os dias, Deus vinha no Jardim do Éden e se comunicava e se relacionava com o homem. Mas Adão preferiu romper isso, então a partir dali isso foi rompido. Mas Deus ainda hoje quer se comunicar com o ser humano, e Ele deu o livre-arbítrio justamente por isso. Então você não é obrigado a se relacionar com Deus, eu não sou obrigado a se relacionar com Deus, mas você tem que lembrar que você está numa posição que você já nasceu no outro reino. Eu já nasci no outro reino, então que é o reino do mal, porque o Adão escolheu esse reino. Agora nós precisamos tomar a decisão de nascer num outro reino, num novo reino, o reino de Cristo. Agora a liberdade é minha, a liberdade é sua. Então eu posso ser como eu não posso ser. Então você é que tem que tomar essa decisão. E outra coisa que a gente pode aprender como chave, como código do livro, que nós precisamos estar ativo, estar nos analisando constantemente se nós estamos ativos no reino de Deus ou no reino do inimigo. Porque no reino de Deus você vai estar ativo se você amar as pessoas. Para amar as pessoas, você precisa todas as manhãs fazer aquele high-five, se amar primeiro a si mesmo. Porque a própria palavra de Deus diz que você não pode amar outra pessoa se não amar a si mesmo. Então o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Depois o segundo mandamento é amar as pessoas como você ama a si mesmo. Então o segundo seria amar primeiro você e depois as pessoas. Seria a dualidade de novo aí, num mandamento só, amar o outro depois de amar a si mesmo. Então nós precisamos ver quando nós temos mais de Deus ou quando nós temos mais do inimigo de Deus. E na realidade nós precisamos fugir nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções,
nós precisamos fugir da atitude do inimigo e precisamos estar atento a viver. Por isso que é sacrifício. E o Senhor Jesus nos chamou para, através do sacrifício diário, ou seja, através da cruz, e a cruz é sacrifício, Ele fez o sacrifício por nós, e nós vamos fazer a nossa parte do sacrifício também, anunciando a outras pessoas. Então, pense nesses códigos e viva em cima desses códigos, que você vai ser feliz. E vamos terminar num próximo vídeo ainda, falando dos códigos do livro do Ben Johnson. High five para você!